Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de desenho técnico, no curso técnico em segurança do trabalho. O meu nome é Hamilton César de Oliveira Charlo, sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro desde 2010, quando ingressei aqui no Instituto. E minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Unesp, no estado de São Paulo. Fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado todos pela Unesp. E nesse semestre eu vou trabalhar a disciplina de desenho técnico com vocês. Então, dentro da disciplina, nós vamos abordar diversos conteúdos, Então, nós temos diversos conteúdos programados para essa disciplina, visando o desenvolvimento de competências e algumas habilidades relacionadas ao desenho técnico. Então, ao final da disciplina, vocês terão como competências interpretar projetos de desenho, conhecer as especificações básicas relacionadas a desenho técnico, conhecer também a legislação e as normas técnicas vigentes que são regulamentadas pela ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, e também interpretar os sistemas construtivos. Então, dentro da profissão de vocês, quando vocês pegarem uma planta, por exemplo, de um edifício, vocês vão ter condições de interpretar esse sistema construtivo e identificar onde vocês podem atuar para dar mais segurança para o trabalhador que estiver dentro desse ambiente. E também, ao final da disciplina, espera-se que vocês tenham habilidades para realizar desenhos ou diagramas esquemáticos, para auxiliar os engenheiros que vão estar desenhando os ambientes de trabalho onde vocês vão estar trabalhando. E com relação ainda ao conteúdo, nós vamos utilizar algumas bases tecnológicas no decorrer dessa disciplina, como, por exemplo, os tipos de linhas padronizadas e normalizadas. Por quê? Para cada tipo de desenho, para cada objeto ou ambiente que a gente quer representar, existe um tipo de linha padronizada e normalizada. Então vocês vão conhecer qual é essa padronização. A formatação das folhas de desenho, então vocês vão ver ainda no curso que nós temos diversos tipos de folhas, como formatá-las. As escalas e medidas utilizadas no desenho, porque muitas vezes o desenho ele é menor, muitas vezes menor do que o objeto real. Então, como dimensionar as escalas e medidas para a representação desse objeto. As vistas ortogonais, então as diversas formas que eu posso ver esse objeto. Então, eu tenho que fazer o desenho de diversas formas, em diversas vistas. Conhecer a legislação e as normas técnicas vigentes, como eu falei para vocês, e interpretar os sistemas construtivos. Bem, então o desenho técnico ele é definido como uma forma padronizada e normatizada de desenho voltado à representação de peças, objetos e projetos inseridos em um processo de produção. Então, aqui nessa figura, nós temos uma peça, onde vocês podem observar a peça em si, e o desenho, a forma que essa peça foi esquematizada para que, posteriormente, ela fosse desenvolvida. Nós temos também o desenho arquitetônico, que é muito importante na profissão de vocês. O desenho arquitetônico ele é voltado especialmente ao projeto de arquitetura, então a disposição dos cômodos ou de uma construção inteira. E é diante disso que vocês vão atuar para dar tanto maior conforto para o funcionário da empresa ou do local de trabalho, quanto para dar maior segurança para esse profissional. Então, é mais relacionado a projeto arquitetônico. Então, um técnico em segurança do trabalho ele tem que ter um bom conhecimento de projeto arquitetônico. Então, nós vamos ver também esse tipo de projeto. Bem, então o desenho técnico ele teve origem
a origem do desenho técnico ela é bastante antiga. E o desenho técnico ele é constituído de um conjunto de linhas, números, símbolos e indicações que constituem um elemento do desenho técnico. Ele teve início na Idade da Pedra, né, onde os homens primitivos gravavam em rocha bruta imagens de pessoas, de animais e de outros desenhos em baixo relevo. Então eles também registravam tormentas, chuvas, catástrofes ambientais. E todas essas representações antigas eram planas e a vista adotada era exclusivamente a vista frontal, como a gente pode ver aqui nessa figura. Posteriormente, os egípcios, né, foram os povos que desenvolveram a técnica da construção civil muito mais cedo do que os outros povos, e eles registravam plantas de construções em papiro, né, que é um tipo de papel. E os desenhistas egípcios, além da vista frontal, adotaram as projeções laterais e as plantas baixas, que forneciam maiores detalhes. Então, nas plantas, né, dos egípcios, a gente podia já observar um número maior de detalhes do desenho. Mas foi Leonardo da Vinci que deu um grande avanço na técnica da representação do desenho. Então ele já desenvolveu formas padronizadas de representação do desenho. Então deu um grande impulso no desenho técnico. Hoje, né, o desenho técnico ele é normalizado e padronizado pelas leis, né? E essa normalização ela teve início no século XIX, onde se iniciou ainda em 1800, né? Nos anos de 1800, que se iniciou essa padronização do desenho técnico. Hoje nós temos a ISO, que normatiza a geometria descritiva no mundo, e no Brasil nós temos a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E dentro da ABNT nós vamos ter diversas NBRs, que é o que a gente chama que são as normas técnicas brasileiras. Então nós vamos ver ainda hoje algumas normas de padronização de desenho. Então aqui como título de exemplo, né, nós temos normas relacionadas a desenho técnico. Nós temos a NBR 10647, que trata da terminologia e dos princípios de representação. Nós temos a NBR 10068, que trata das folhas de desenho e o layout dessas folhas, bem como da dimensão dessas folhas. A NBR 10582, que trata do conteúdo da folha. A NBR 13142, que trata do dobramento de cópias. Então nós vamos ver como que nós podemos fazer o dobramento dessas cópias, porque muitas vezes são utilizadas folhas de tamanho muito grande. Então, para arquivamento, essas folhas têm que ser dobradas. Vocês vão aprender como fazer o dobramento dessas folhas. A NBR 8196, que trata do emprego da escala, então de como deve ser feita a realização e o emprego da escala. A NBR 8402, que trata da execução de caracteres para a escrita, então a escrita em desenho técnico, ela é normatizada, então os caracteres são específicos para isso. A NBR 8403, que trata das linhas em desenho, né? Então nós temos diversos tipos de linha e elas diferem também quanto à largura, a espessura dessas linhas. A NBR 10126, que trata da cotagem, né? De como se realizar a cotagem dos desenhos. E a NBR 6492, que trata da representação de projetos de arquitetura. Como eu disse para vocês, né, nós temos diversas linhas utilizadas no desenho técnico. E segundo
a NBR 8402 e 8403, as larguras das linhas elas devem ser escolhidas conforme o tipo de dimensão, a escala utilizada e a densidade de linhas no desenho, sendo as linhas mais comuns utilizadas as de 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,50, 0,70, 1, 1,40 e 2 milímetros. Além disso, essas linhas elas podem ser representadas com cores diferentes, né, para diferenciar e facilitar a visualização no desenho. Então, para as linhas de 0,13 milímetros é utilizada a cor lilás, para as linhas de 0,18 milímetros a cor vermelha, as de 0,25 milímetros a cor branca, de 0,35 milímetros a cor amarela, de 0,50 milímetros a cor marrom, 0,70 milímetros a cor azul, 1 milímetro a cor laranja, 1,40 milímetros a cor verde e 2 milímetros a cor cinza. E, como eu disse para vocês, nós temos tipos de linhas diferentes, que vão ter uma denominação e uma aplicação. Então, as linhas contínuas largas, como essa daqui, elas são utilizadas para contornos visíveis e arestas visíveis. Já as linhas contínuas estreitas, elas podem ser utilizadas para a representação de interseção imaginárias, linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamada e também linhas de achuras. As linhas contínuas estreitas à mão livre, elas são utilizadas para limites de vistas ou cortes parciais ou interrompidos. Nós temos também as linhas contínuas estreita em zigue-zague, que são linhas utilizadas para representação de desenhos confeccionados por máquinas, né? Muitas vezes linhas de corte feitas por desenhos confeccionados por máquinas. E um outro exemplo de linha são as linhas tracejadas, tracejada larga, que são utilizadas para contornos visíveis, para contornos não visíveis, me perdoem, e arestas não visíveis. Então, nesse slide, nós temos um exemplo da aplicação das linhas no desenho técnico. Nós podemos ver, então, uma linha de uma peça, né, contínua, larga, onde nós podemos ver as arestas visíveis. Uma linha de corte em zigue-zague, que significa que foi uma linha feita à máquina, e uma linha estreita, contínua e tracejada, tá? Que significa um corte nesta peça. Então, para que a gente possa desenvolver um desenho técnico, é necessário que disponhamos de alguns materiais e alguns instrumentos. Um dos principais instrumentos utilizados na confecção de desenhos técnicos é o escalímetro. O escalímetro nada mais é que uma régua de formato triangular que permite a graduação de 6 escalas diferentes. É muito útil para a leitura de medidas em desenhos impressos nas escalas de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. E nós não usamos o escalímetro para desenho à mão livre. Outros materiais muito utilizados na confecção de desenho técnico são os esquadros. Nós temos esquadros com diferentes angulações. Então nós temos angulações de 90 graus, 45 graus e 45 graus, 90 graus, 60 e 30 graus no mesmo esquadro. Então geralmente nós trabalhamos com 2 esquadros. Esses esquadros eles são apoiados um ao outro e nós podemos ter várias combinações de angulações conforme a posição e o esquadro que estamos utilizando. E o esquadro ele sempre é utilizado com um outro esquadro ou juntamente com uma régua comum. Um outro material bastante utilizado para a confecção
de desenho técnico é o transferidor. O transferidor ele é utilizado como um instrumento para medir ou marcar angulações. Então, à medida que eu apoio o transferidor numa régua, eu consigo marcar diferentes angulações de 1 a 180 graus no meu desenho. Então é uma ferramenta muito útil quando eu tenho que fazer marcação de ângulos. Outros materiais utilizados são os gabaritos. Existem diferentes gabaritos que geralmente são feitos em chapas de plástico ou acrílico, com elementos diversos vazados que possibilitam a reprodução desses desenhos. Então, existem gabaritos com círculos, outras formas, formatos de peças muito utilizadas em construção, como por exemplo vaso sanitário. Então, existe uma série de gabaritos que podem ser utilizados no desenho técnico. Além disso, um outro instrumento muito utilizado são as réguas, né? Podem ser réguas comuns, ou régua T, que é uma régua muito utilizada em desenho técnico, onde nós podemos apoiar em cima dessa régua uma outra régua, ou então o transferidor ou os esquadros. E por fim, a prancheta. A prancheta ela é o mais importante para que nós possamos desenvolver um bom desenho técnico. Por quê? É um material que possibilita uma correta postura ergonômica para o desenhista, assim como uma iluminação adequada em intensidade e direção. Então, geralmente, a prancheta ela vem acompanhada de uma luminária que facilita para o desenhista visualizar de maneira geral a área de trabalho em que ele está trabalhando. Então, existem regulagens na altura de trabalho, conforme a altura do desenhista, e é muito importante que se trabalhe em cima de pranchetas para que saia um bom desenho. Caligrafia. Então, pessoal, não basta a gente fazer um desenho, fazer um esboço. Geralmente, um desenho ele vem acompanhado de informações escritas que vão tratar daquele projeto. E para que a gente possa escrever de maneira adequada, existe a norma brasileira 8402, que fixou as características da escrita em desenho técnico. Então nós podemos observar aqui que nós temos letras maiúsculas normais, maiúsculas em itálico, minúsculas normais, minúsculas em itálico, e os numerais normais e os numerais em itálico. Então todo desenho, as legendas, as informações contidas nesse desenho devem seguir esse padrão de escrita. Com relação aos tipos de folha, então existe uma normalização também para o layout da folha, os tipos de folha. E a norma que trata é a NBR 10068. Então nós temos folhas que podem ser utilizadas na horizontal. Nós temos uma borda nessa folha, a área para desenho e o local para uma legenda. Aqui é um outro caso, que nós temos a folha na vertical, onde nós temos uma área para desenho e também uma legenda, onde nós vamos trazer algumas informações sobre o desenho. O que vem a ser o quadro, então? O quadro ele é o limite entre a margem da folha e a linha que vai delimitar a área para desenho. Então a espessura dessa linha ela é normatizada também por essa normativa 10068. No caso de folhas A0, a espessura dessa linha é de 1,4 milímetros. No caso de folhas A1 é de 1 milímetro. No caso de folhas A2, 0,7 milímetros. No caso de folhas A3, meio milímetro. E no caso de folha A4 também meio milímetro. Então, existem folhas de diferentes dimensões, e essas dimensões são tratadas pela NBR 10582. As folhas A0, elas têm a dimensão de 841 por 1189 milímetros, e a margem esquerda utilizada é de 25 milímetros,
e as demais margens de 10 milímetros, com o comprimento da legenda de 175 milímetros. No caso de folhas A1, as dimensões são de 594 milímetros por 841 milímetros. Também a margem esquerda é de 25 milímetros e as demais margens de 10 milímetros e a legenda de 175 milímetros. No caso, quando se utiliza folhas A2, essas folhas têm dimensões de 420 milímetros por 594 milímetros, sempre a margem esquerda com 25 milímetros, e as demais margens, no caso de folhas A2, A3 e A4, são de 7 milímetros, com legendas de 178 milímetros. Então, a apresentação de uma folha de desenho técnico, ela geralmente segue esse padrão. Nós temos o espaço para o desenho, né? Um espaço para o texto, que no caso para outras informações que o desenho possa trazer, e um espaço para a legenda. Tá? Esse espaço para o texto pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. E a normativa que trata é a NBR 10582. Então aqui um exemplo, né, da legenda para desenho técnico. Então aqui nós temos a área do desenho e a área de informações. Aqui então nós podemos ter uma explanação sobre o desenho, uma instrução sobre o desenho ou objeto que nós estamos desenhando, algumas referências, uma planta de situação, uma tábua de revisão, porque esse desenho ele pode passar depois de feito por algumas revisões, então pode ter uma tábua de revisão, e a legenda propriamente dita, tá? Sempre seguindo a NBR 10582. Então vamos ver aqui um exemplo de uma legenda. Tá? Nesse caso aqui nós temos um projeto de irrigação automatizado de área verde. Nós temos o nome do proprietário, a localização e algumas outras informações desse projeto. Tá? No caso aqui a escala utilizada, que vai ser um assunto da nossa próxima aula. A escala utilizada foi de 200, ou seja, o desenho ele está diminuído 200 vezes do tamanho real do projeto. Muitas vezes as folhas elas têm dimensões muito grandes. Né? No caso, a folha A0 ela tem uma dimensão de 1189 por 841 milímetros. Então, é uma folha que não dá para ser armazenada no tamanho real. Então, ela necessita de dobramento. E existem normas específicas para dobramento de folhas, que é a norma brasileira 13142. Então, como que se procede o dobramento dessas folhas? A folha A0 ela é dividida em 3 faixas, de exatamente 297 as duas primeiras e de 247 a terceira faixa. Depois, elas são divididas em quadrantes de 210, 239, 185, 185, 185 e 185 milímetros. E depois são realizadas as dobraduras e ao final da dobradura, essa folha vai ter 210 milímetros por 297 milímetros, exatamente o tamanho de uma folha A4. E a única coisa visível que vai ficar é essa pequena faixa estreita, que vai servir para a gente fixar essa folha em alguma pasta. Então essa folha é dobrada e depois ela é fixada em pastas ou arquivos no tamanho de uma folha A4. Então o tamanho da folha é bastante reduzido para facilitar o arquivamento. No caso de folhas A1, se procede a dobradura da mesma maneira, só que ela é dividida apenas ao meio, em duas faixas de 297 milímetros. E depois se deixa também 210 milímetros, 130, 130, 185, 185. São realizadas as dobraduras e ao final ela vai ficar com 210 milímetros por 297 milímetros, que é o tamanho de uma folha A4. No caso de folhas A2, a folha é dividida em duas faixas, uma de 297 e uma de 123 milímetros, e uma faixa de 121 milímetros por 96, 96, 96
e 185. Depois são realizadas as dobraduras e também nós deixamos essa faixa para fazer a fixação da folha em pastas. No caso de folha 3, ela já tem 297 milímetros, então a gente só faz a divisão em 3 quadrantes, um de 130, um de 105 e um de 185, que nós vamos dobrar e ele também vai ficar com uma dimensão menor. No caso de folha A4, não é realizado a dobradura, ela é arquivada no tamanho já pré-estabelecido da folha. Não é feita dobradura em folhas A4. Gostaria de agradecer a participação de vocês nessa aula e incentivá-los a estar presente na próxima, onde nós vamos tratar de escalas e medidas. Muitas vezes o desenho ele é centenas de vezes menor do que o tamanho real do objeto. Então nós vamos aprender a como dimensionar essas escalas, como chegar à escala ideal para a representação desse desenho. Então eu aguardo vocês na próxima aula. Obrigado.